Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, que trata de sindicalismo, de mundo do trabalho, de assuntos ligados aos trabalhadores, às categorias e às profissões. Hoje nós estamos na FEPAI, na Zona Leste de São Paulo. Vamos falar com o professor Oswaldo Augusto de Barros, seu presidente, e que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Muito bem. Qual é o tema da entrevista? Os sindicalistas, uma área que está, digamos, na jurisdição, digamos assim, na base da confederação, esses sindicalistas se viram tomados de surpresa por uma decisão que pode ser tomada pelo Supremo dia 26 agora, que desregulamentaria profissões como de músicos, de artistas, de técnicos da área artística, etc. Ou seja, nós, em vez de caminharmos no sentido civilizatório de regulamentar as atividades que têm impacto na economia, na cultura, nas artes, etc., fazemos o caminho contrário da desregulamentação. Professor, de onde é que surgiu essa iniciativa e por que ela chegou na mão da Carmen Lúcia, ministra, presidente do Supremo? Essa situação vem já de há muito tempo, não é de agora, não. Mas o que vale a pena a gente falar é que elas foram apresentadas em cima de uma lei que já existia há 30, há 40 anos. Não foi assim o acontecimento de algo que veio novo e estava interrompendo aquilo que já estava regulamentado. Não. Essas leis são leis, uma delas, a dos artistas, está fazendo 40 anos agora em maio, a outra já tinha mais de 50 anos, e, de uma hora para outra, uma expressão que tem na Constituição de manifestação artística pôs fundo ao que é profissional. Então, passaram a misturar apenas a manifestação artística com o trabalhador em arte. E aí a coisa pega, porque, em verdade, o que acontece? A desregulamentação poderá fazer com que os profissionais, aqueles que vivem dessas profissões, sejam trocados por pessoas que vão fazer bico, por pessoas que irão trabalhar sem uma regulamentação. Ou seja, trocando isso em miúdos, seria uma fórmula de precarizar o trabalho do profissional que estaria atuando tanto nas áreas da música quanto nas artes cênicas e artísticas. E, quanto a isso, nós somos totalmente contra. Tanto a uma ADPF quanto a outra. São duas ADPFs que estão sendo julgadas no mesmo dia, porque elas foram fabricadas, foram produzidas justamente para precarizar esse tipo de trabalho. Perfeito. Professor, agora no campo jurídico, o que se pode fazer? Ou agora já estamos naquela fase de reta final em que só caberia uma conversa com a ministra Carmen Lúcia. Quais são os caminhos ou qual é o caminho? Não, agora vai para o julgamento. O julgamento será dia 26. O que se passa? Né? Nós temos que entender que o modus faciendi ele é um pouco complicado. Quando algo acontece desse tipo, não são todas as entidades que acabam tendo conhecimento do problema que isso vai acarretar. O Brasil não é um país onde, em 2 minutos, nós fazemos uma revisão do que tem que ser feito. O Sindicato dos Músicos do Rio Grande do Sul está muitíssimo distante do Sindicato dos Músicos do Pará. A mesma coisa os artistas. E, da mesma forma, o Acre com o Rio Grande do Norte. Essa ausência de comunicação fez com que não se desse a atenção necessária para o drama que isso viesse a acontecer. Ocorre que, quando foi noticiado que já estava preparado o julgamento, restou apenas que a gente fizesse uma mobilização, que eu chamo de uma mobilização, que ela deveria ser emotiva, quer dizer, de convencimento, que tem que partir dos sindicalistas.
E também, desculpa, e também há um abaixo-assinado, é isso? Isso. Então, essa manifestação é apresentações via redes sociais, baixo-assinado de convencimento, posição de artistas apoiando os neo-artistas que estão a aparecer, idem para os músicos, e a coisa realmente virilizou. Em uma semana já está aí com 60 mil assinaturas. Então, é importante, isso está a cada dia aflorando mais. Mas voltando à dificuldade, o que eu tenho? O lado técnico é o lado que vai estar frente a frente com todos os membros do STF. Então, haverá, como num processo normal, o quê? Apresentação de memorial, conversa de convencimento e o dia do julgamento. Há dificuldade? Há dificuldade. Por que há dificuldade? Por causa do momento político que nós estamos vivendo, que é um momento político liberal, é um momento político de destruição das entidades representativas de categoria, é um momento onde falar em sindicato, falar em ordem, é falar palavrão. Agora, professor, a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão, ela reconhece a organização dos trabalhadores por categoria. Como é que desata esse nó? É difícil, né? Você fez a pergunta que todos aqueles que leem o processo fazem. Ao mesmo momento que tem liberdade para o trabalho, eu tenho o tolhimento através da manifestação. Todos nós entendemos que a manifestação é algo puro realmente. Você quer fazer uma apresentação na rua, você vai e faz. Agora, se você é profissional, se você vive daquilo que você está fazendo, se você ensaia, se você faz um trabalho que é necessário tomar o teu tempo de vida para você conseguir receber a tua sobrevivência, esse é um profissional, não é apenas uma manifestação. Eu, quando assisti o filme O Maestro, né, tinha um vizinho que bateu na porta e perguntou: o senhor não trabalha? O senhor só toca piano? Sim. O maestro, ele ficou assim, sem jeito, ele falou: mas esse é o meu trabalho. Eu vivo da música e para a música. E nós estamos falando apenas de um dos maiores pianistas de Bach, um dos maiores pianistas que representou o Brasil em todo o mundo e que, por uma fatalidade, machucou a mão e hoje é regente. João Carlos Martins. Professor Oswaldo Augusto de Barros, não há, a meu ver, e aqui o leigo que está falando, contradição alguma entre a liberdade de expressão e a organização profissional por categoria. A precarização, ela sempre prejudica um lado, não há dúvida de que ela prejudica o lado dos trabalhadores. Portanto, ela beneficia o lado dos empregadores, sobretudo dos maus empregadores. Foram eles que articularam esta ação. Em que medida existe uma interferência patronal direta na iniciativa que poderá levar à precarização para músicos, para artistas, técnicos das artes e outras atividades correlatas? Então, a má interpretação, né? Quando eu confundo apenas a expressão cultural e não penso que atrás disso vem o profissional que está desenvolvendo aquilo que ele estudou, aquilo que ele se preparou para fazer profissionalmente, eu tenho que entrar nesse conflito e entender melhor como que isso funciona. Como resolver? Mobilização. A gente está se mobilizando no sentido de esclarecer quais as fórmulas de esclarecimento levar para o STF. Por que foi feito isso? Porque entendem que qualquer um pode ser artista e qualquer um pode ser músico. Esse pensamento não pode prevalecer sob pena de nós, daqui a um tempo, não sabermos como separar o joio do trigo. A qualificação deve ser dada por aquele profissional que atua, e não simplesmente um bate-carimbo
de uma repartição pública ou simplesmente a pessoa se encontrar com a arte e dizer que é artista. Tem um vídeo que corre também na internet sobre Procópio Ferreira, onde Bibi Ferreira fala da dificuldade que foi fazer o pai dela se aposentar, porque na época não se tinha o registro profissional. Então, acho que só por esse exemplo a gente esclarece que a importância de se ter esse registro e por que dizemos não às duas ADPFs. Prefeito, agradeço muito, professor Oswaldo Augusto Barros. Aqui nós estamos hoje aqui na FEPAI, ele preside a Confederação CNTEC do setor, e ele citou aqui o Procópio Ferreira. Eu vou citar um outro ilustre brasileiro, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que disse o seguinte: o mal do Brasil é o amadorismo.